Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de Machine Learning com linguagem R. E hoje, no 7º capítulo do nosso curso, a gente vai realizar a aplicação do algoritmo de Naive Bayes em cima do nosso modelo que a gente criou, da nossa base de dados, para verificar com inteligência artificial se um paciente, importando seus dados, será ou não portador de diabetes. Para a gente fazer essa aplicação do algoritmo de Naive Bayes, a gente primeiro precisa entender que Naive Bayes não é o algoritmo em si, mas sim uma família de algoritmos de classificação baseada em tabelas de probabilidade, advindas do teorema de Bayes, ou Bayes, como o pessoal diz, com suposição de independência ingênua, por isso que a gente usa o Naive. Bayes, o alemão que inventou o algoritmo. A independência ingênua de Naive refere-se à suposição de que todos os dados, as características, nos casos as variáveis, são independentes entre si, elas não têm uma correlação de dependência. Esse algoritmo, na prática, ele realiza uma tabela de probabilidade, onde que ele vai calcular cada variável por variável, a fim de buscar uma probabilidade para uma predição de um melhor resultado. Matematicamente falando, ele segue uma fórmula, que P de A e B é a probabilidade de A acontecer num dado B, que a gente chama de probabilidade posteriori. Essa probabilidade ela vai ser a multiplicação de P e B em A, que é a probabilidade de B acontecer em A, vezes a probabilidade de A, que é a probabilidade a priori, tá? Esse valor dessa multiplicação dividido pela probabilidade de B. A gente tem graficamente aqui para a gente ver como é feita essa classificação, tá? Na prática mesmo, a gente cria, através do Naive Bayes, uma tabela de probabilidade onde que coloca todos os atributos previsores a fim de encontrar a classe, que é a resposta da predição. Todos esses previsores a gente vai fazendo aí uma contagem, os cálculos e vai trazendo através de frações aí a quantidade de frequência de dados, e aí a gente vai vendo o que tiver mais em evidência, o que for mais frequentemente encontrado, vai ser declarado como uma probabilidade para uma determinada classificação de resultado. Na teoria, a gente tem aí uma imagem visualmente representativa, que a gente tem os dados misturados, cada um com suas devidas características, a gente aplica ali a fórmula, faz os cálculos, que foi o que a gente falou na prática agora há pouco, e aí é realizada a classificação em si. Então, a gente já pode ter uma ideia de que esse algoritmo ele é usado principalmente para a classificação de aprendizagem supervisionada. Através do cálculo, ele vai classificar aí os dados de acordo com os seus registros, ou seja, na prática, ele vai calcular os dados de acordo com os atributos previsores, vai dizer aí qual é o atributo classe e qual que é a resposta da predição. Os tipos de algoritmos de Bayes, a gente tem o Gaussian Naive Bayes, que é o mais popular deles, é usado quando as variáveis preditoras elas são contínuas e assume que os dados eles seguem uma distribuição gaussiana, que é aquela distribuição normal do gráfico, tá? A linha normal do gráfico. A gente tem a multinomial Naive Bayes, que é usado principalmente para a gente classificar textos, tá? Com problemas em análise de sentimentos e filtragem de spam. Então, é principalmente para textos, filtragem de spam, análise de sentimento, para saber se feliz é relacionado a um sentimento de alegria, o grito, né, aquele é um sentimento de ódio, ou se é um sentimento de tristeza, é usado para esse tipo de classificação, ou para determinados termos em endereços aliás, em servidores de e-mail, para a gente verificar se talvez um e-mail seja ou não um spam, onde as características para esse modelo são contagens, por exemplo, quantas palavras tem. É tudo com relação à tabela de probabilidades usada para chegar nesse resultado final, que é a predição. Tem o Bernoulli Naive Bayes, que é a variante utilizada para dados binários, onde cada característica assume ou um valor de 0 falso ou o valor de 1 verdadeiro. Por exemplo, presença ou ausência de palavras em um documento. A palavra, por exemplo, enviado. Ela está presente? Sim. O valor é 1, verdadeiro. Se não, 0. O valor é falso. Ela não tá presente ali no conteúdo do e-mail. A aplicação Naive Bayes, como a gente viu, é utilizado para Machine Learning para classificação supervisionada. A gente geralmente usa o Naive Bayes para mineração de texto, filtragem no caso de spam,
separar documentos, é para classificar texto. A gente analisa palavras e através dessas probabilidades a gente vai fazer determinadas predições, determinadas classificações. Mesma coisa com análise de sentimentos e também muito aplicado em sistemas de recomendação, porque é analisado o texto, o conteúdo de um determinado caso, de um determinado item, enfim, e aí a gente consegue fazer aí uma recomendação personalizada baseada através de estatísticas e probabilidades. Tá? É muito provável que a pessoa que procure por filmes de terror gostar de filmes de terror, tá? Porque a frequência da palavra terror, a palavra medo, a palavra susto, ela está mais frequente do que uma palavra humor, comédia. Então, sugere-se que a pessoa tenha preferência de filme de terror ao invés de filme de comédia. É basicamente isso a questão do sistema de recomendação na prática, utilizando aí, nesse caso, Navy Base. O Navy Base é recomendado também para pequenos e médios datasets, assim como o KNN. O Navy Base também tem uma alta performance para treinamento e predição. Ele tem baixo tempo de complexidade, então ele é mais rápido e menos complexo para geração dos cálculos. Diferente do KNN, o Navy Base ele cria um modelo para gerar predição. O KNN, que a gente viu no encontro passado, ele faz só um cálculo, é só um cálculo. O Navy Base não, ele vai criar um modelo das tabelas de predições para calcular as probabilidades em cima dos atributos previsores que a gente tem da nossa base de dados, de cada registro da nossa base de dados. Então, é criado, nesse caso, um modelo aí com a aplicação Navy Base para que depois a gente consiga, com esse modelo aí, fazer as predições e usar a inteligência artificial a nosso favor. Inclusive o Navy Base, diferente do KNN, o Navy Base possibilita a manipulação de dados não numéricos, no caso texto. Então, além da gente possibilitar aí a classificação de dados de números, os dados numéricos, o Navy Base é utilizado em maior evidência, né, maior frequência, para dados não numéricos, dados de texto, string. Eu trouxe algumas desvantagens do Navy Base que a gente precisa ter uma ideia. A suposição de independência. O Navy requer aí o contexto, né, de variáveis independentes. Só que isso tem uma desvantagem. Essa suposição de variáveis independentes, ela pode não ser realista em muitos problemas. Talvez os dados eles sejam correlacionados em uma determinada regra de negócios. Então, pode acontecer alguma interferência ali para que a predição ou o resultado final tenha aí, não seja tão verídico, tão preciso, não tenha tanta acurácia quanto dados que tenham, no caso, essa independência de variáveis. E também tem a probabilidade zero. Por exemplo, se o atributo classe, tá, o atributo de resposta, não for observado durante o treino dos dados por um determinado atributo previsor, tá, esse modelo pode ter uma probabilidade de atribuir o zero à classe. Então, a resposta vai ser zero. Tá? A predição vai ser zero, ele não vai conseguir responder. Então, isso também é uma probabilidade. Agora, trazendo aqui a implementação prática, tá? A gente vai entrar lá no RStudio online. Eu criei um documento aqui de texto, um TXT, chamado Anotações, onde que eu coloquei os resultados do nosso encontro passado. Agora a gente pode colocar do Navy Base. Eu já vou preencher aqui para nós. Accuracy de aproximadamente alguma coisa por cento, tá? Aí a gente vai ver. Eu não gostei desse aqui. A gente vai botar um ponto. Vamos deixar dessa forma, tá? Vou deixar aqui o anotações aberto. Para esse nosso caso, a gente vai ter que instalar o pacote e habilitar ele, tá? O do Navy Base. A gente vai ter que fazer a instalação do pacote porque não é nativo do R. E a gente vai aplicar um modelo 3, porque o modelo 2 a gente utilizou para o KNN. Tá? Então, a gente vai criar um novo modelo chamado modelo 3, com os dados de treino, não são os dados de teste ainda. A gente vai treinar o modelo cujo método é a aplicação dos algoritmos de Navy Base de probabilidade. O modelo está gerado, está aqui o nosso modelo. Ele já tem os dados ali, você pode ver com calma, tá? Predições e tudo mais. A gente vai dar uma olhadinha nos resultados,
que daí ele traz um pouquinho mais de resultados para nós. Ele traz o do use kernel falso e verdadeiro. O que a gente considera aqui, a gente vai ver no melhor resultado, é o verdadeiro, onde que a gente tem um ajuste e a acurácia, no caso, a accuracy, a precisão dos acertos, é de 76,23%. O que é bacana, né? Vamos ver na prática só isso aqui antes da gente anotar. Então, o best done, que é o melhor resultado, é o true. Então, ótimo. Vamos pegar aqui então e copiar. 76,23%. Tá? Ctrl Shift C para copiar. Vou vir aqui Ctrl V. Aliás, não vai pegar. Mas 76, né? 0,23%. A gente poderia ter copiado ali com o botão direito do mouse. Tá? A gente tem a accuracy SD, Kepa SD, o que vale ali é a accuracy que a gente tem. Então, a gente já chegou numa conclusão prévia de que a nossa base de dados ela está mais preparada para criar-se o modelo preditivo e, no caso, prever com maior assertividade o Naive Bayes, tá? A utilização do algoritmo, nesse caso, do Naive Bayes do que o KNN. A gente não está dizendo que o Naive Bayes é melhor do que o KNN. Nesse caso, sim, numericamente falando, tá? Ele está sendo melhor, mas aí vai depender da regra de negócios de cada situação. São N variáveis para a gente analisar. Nesse caso, o Naive Bayes está sendo o algoritmo de IA com melhores resultados de precisão do que os demais que a gente tem. No próximo encontro, a gente vai ver novos algoritmos de IA e a gente vai fazendo essa comparação para ver no final do nosso curso qual é o mais indicado para essa situação do nosso dataset dos pacientes que podem ou não apresentar risco de diabetes. Todo esse código e o arquivo do Excel diabetes.csv você pode encontrar lá no meu site ubsocial.github.io ou GitHub, cujos links eu estarei deixando, se você estiver me assistindo pelo YouTube, na descrição desse vídeo. Um abraço e até o nosso próximo encontro.